Oi, gente! Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre futebol e vamos conhecer alguns dos sistemas táticos do futebol. Antes da gente começar a ver os esquemas táticos do futebol, a gente vai compreender um pouquinho sobre a história do futebol, tá certo? Vamos começar a falar agora sobre o surgimento do futebol. O futebol, ele começou um pouquinho depois do século XVI, onde ele era praticado principalmente por a classe mais pobre da sociedade, tá certo? Ele não era praticado pela elite. E ele veio aqui para o Brasil por um brasileiro com descendência inglesa. O nome dele é Charles Miller. E ele foi para a Inglaterra e lá da Inglaterra ele voltou com duas bolas. E ele começou a praticar perto de onde ele morava. E terminou que isso gerou um interesse muito grande das pessoas que ali moravam e começou por aí a se difundir o futebol. Em relação ao futebol no Brasil, alguns, alguns registros apontam que no ano de 1875, em Curitiba, já existia os primeiros indícios do futebol. Porém, ele só se popularizou mais quando um jovem que era da elite paulista, ele foi para a Inglaterra e de lá ele trouxe duas bolas de futebol. E ele passou a tentar desenvolver o futebol por onde ele morava. E criou, começou também a estimular alguns praticantes de esporte, no caso era o cricket que eles jogavam, a jogar futebol. E com isso, o esporte foi se desenvolvendo, o futebol foi se desenvolvendo aqui no Brasil. O futebol, ele é jogado hoje com duas equipes com 11 jogadores de cada lado. Também tem os jogadores reservas, mas vai depender a quantidade de reservas, qual competição está se participando, porque cada competição tem um regulamento específico, a número de jogadores, a padronagem, tá certo? Isso inclui também em relação à arbitragem. A equipe de arbitragem, ela pode ser formada por N árbitros, tá certo? Mas geralmente vai ser um árbitro, dois bandeirinhas e ainda tem um árbitro reserva. Isso em competições oficiais. A gente sabe que na pelada que vocês vão jogar aí na rua não vai ser desse jeito, né? Mas assim, oficialmente. Hoje a gente ainda tem a questão do árbitro de vídeo, né? Que tem toda aquelas polêmicas que geram, mas que é uma equipe também de árbitros de vídeo, tá bem? O Brasil hoje é um país que realmente ele pode receber esse nome do país do futebol. Por quê? Porque o Brasil hoje ele movimenta mais de 16 bilhões por ano é, com o futebol, certo? Mais de 30 milhões de participantes, aproximadamente 16% da população total aqui do Brasil pratica futebol. E mais de 800 clubes profissionais possuem aqui no Brasil. E mais de 13 mil times amadores, imaginem. 11 mil atletas são federados aqui no Brasil oficialmente. E mais de 1.200 brasileiros jogam fora daqui no Brasil. Para vocês terem ideia da grandiosidade que o futebol atingiu. Dessa forma, todo brasileiro, ele meio que se considera um técnico de futebol, né? Ele entende, ele comenta. Se você vê aí em qualquer rodinha de amigos, vocês vão ver vários tipos de comentários, realmente muitas vezes até muito calorosos, defendendo ou não, né, ou criticando as posturas de vários técnicos, como se realmente todo mundo entendesse de futebol. E na realidade, todas as pessoas assistem, mas que para entender de verdade, muitas vezes até regras básicas, não se conhece. Assim como qualquer outro esporte, o futebol ele tem regras muito específicas, certo? Que não são simples não de serem interpretadas. Mas como eu disse, é bem comum que as pessoas se achem meio que técnicos e que entendem, meio que árbitros, né? Mas realmente é muito difícil a interpretação de algumas regras. Em si, eu vou pedir que vocês, de início, certo? Antes da gente começar a ver realmente o conteúdo é, 'da turma de vocês, que é justamente sobre a questão
dos esquemas táticos, a gente vai ver um pouquinho sobre as regras. Eu vou pedir que vocês façam uma pesquisa em relação às principais regras do futebol e principalmente aquelas regras mais incomuns, na realidade, que é as regras que estão lá, mas que muitas vezes geram muita controvérsia quando são colocadas em prática. Certo? Eu vou querer que vocês façam esse levantamento de uma forma simples, no caderno de vocês. Peguem aí algumas 5, 6 regras, mais ou menos, que vocês vejam aí, que são regras que vocês não conheciam do futebol. Não estou dizendo aquelas regras básicas de, não pode colocar a mão na bola, apenas o goleiro dentro da área específica, né? Não, eu não quero essas regras, não. Eu quero regras realmente que vocês não sabiam que existiam, tá certo? Falando agora exclusivamente sobre os esquemas táticos, esquemas táticos na realidade são formações, são formas que um treinador coloca para escalar sua equipe dentro de campo, certo? Como eu disse, cada um de nós tem um pouquinho de querer ser um treinador, né? Assim, de discutir futebol como se entendesse. E o que eu quero de vocês, como atividade para casa, é que vocês realmente vejam o que são esquemas táticos, tá certo? Alguns dos esquemas táticos utilizados por alguns treinadores, e vocês expliquem qual a função de determinado esquema tático, tá certo? Eu vou querer que cada aluno escolha 3 esquemas táticos diferentes, tá certo? E qual a função de cada esquema tático, só para que vocês compreendam um pouquinho, certo? Nada muito complexo não, bem simplesinho. No caderno de vocês vão tirar foto e vão colocar lá na atividade, tá bem? Em si, é só isso por hoje. Beijo grande para vocês, se cuidem.